A Educação de Ciro, Ciropédia, por Xenofonte, que nasceu em 430 a.C. e morreu em 352 a.C. Tradução de João Félix Pereira, 1822 a 1891. Xenofonte. Xenofonte nasceu em Atenas por volta de 428 a.C. Era de família abastada e conviveu com Sócrates até 401 a.C., quando se juntou aos mercenários gregos que combateram na Pérsia em favor de Ciro, o jovem. Após a Batalha de Cunaxa, os mercenários gregos tiveram de fugir e Xenofonte foi um dos líderes da bem-sucedida retirada. Lutou novamente contra os persas ao lado dos espartanos. E tornou-se amigo do rei Agesilaus, por volta de 396 a.C. Acompanhou-o de volta à Grécia, quando começou a Guerra de Corinto, por volta de 395 a 387 a.C. E consta que ficou do lado de Esparta durante a Batalha de Queroneia, por volta de 494 a.C., possivelmente sem participar dos combates. Devido a seu óbvio alinhamento com os interesses espartanos, na época contrário aos de Atenas, os atenienses exilaram-no e confiscaram seus bens. Esparta concedeu-lhe, então, a Proxênia e uma propriedade na Élida, perto de Olímpia, por volta de 390 a.C. Durante os 20 anos seguintes, Xenofonte foi apenas um tranquilo e abastado proprietário rural e escreveu grande parte de suas obras. Após a derrota dos espartanos em Leuctras, por volta de 371 a.C., porém, teve de abandonar a propriedade e se refugiar em Corinto. Anos antes, com a reaproximação de Atenas e Esparta, seu exílio havia sido revogado, mas ele aparentemente não voltou mais à pátria. Seus filhos, no entanto, lutaram no exército ateniense e um deles, Grilo, morreu em Mantineia por volta de 362 a.C. Sua última obra parece ter sido escrita em 355 a.C. ou poucos anos depois. É a última referência que temos sobre sua vida. As obras sobreviventes de Xenofonte. Todas as suas obras foram conservadas. A cronologia da maioria é pouco exata, porém todas devem ter sido escritas por volta de 390 a.C., quando se retirou para sua propriedade na Élida. É costume dividi-las em 3 grupos. Primeiro, obras quase históricas: a Anabase, a Helênicas, a Educação de Ciro, que vamos falar hoje, e a Gesilau. Obras socráticas, memoráveis: Apologia de Sócrates, O Banquete e Econômico. Obras menores: A Constituição dos Lacedemônios, O Comandante de Cavalaria, Hieron, da Equitação e Agendas. A Constituição de Atenas, atribuída a ele pelos antigos, não é de sua autoria. Há também sérias dúvidas sobre a autenticidade do pequeno tratado da caça. Bem, características da obra. Xenofonte era um homem de ação e sua concepção de vida, tradicionalista, aristocrática e antidemocrática, seguia de perto as ideias espartanas. Como bom ateniense, porém, sentia a necessidade de discutir, argumentar, ponderar, explicar as razões de seus pensamentos e atos. Nada tinha de filósofo, e seus escritos socráticos procuravam apenas defender a memória do amigo e transmitir seus ensinamentos. As variadas experiências vividas por ele se refletem na diversidade de sua obra.
a personalidade marcante do autor e suas ideias aparecem com nitidez em cada parágrafo. De certa forma, essa é a principal razão de sua deficiência como historiador. As narrativas contêm, principalmente, as lembranças e as visões pessoais de Xenofonte. A despeito disso, o relato dos eventos ocorridos entre 411 e 362 a.C. são inestimáveis para a reconstrução histórica da época. Do ponto de vista literário, Xenofonte é um dos modelos mais perfeitos do dialeto ático. Suas narrativas podem parecer um pouco cansativas ao leitor moderno. Porém, seu estilo simples, elegante e correto é certamente um marco da literatura grega. Foi também um dos primeiros escritores gregos a escrever biografias, segundo Agesilau. W.A. Ribeiro Júnior, Antíqua, São Carlos. João Félix Pereira, o tradutor, 1822 a 1891. Formado em Medicinas e Letras, frequentou ainda os cursos de Engenharia Civil, Agronomia e Comércio. Abandonando o exercício da profissão de médico, que exerceu apenas durante 1 ano, dedicou a sua atividade ao ensino e à divulgação das matérias em áreas tão diversificadas como medicina, história, filologia, economia, agricultura, ciências naturais. Aproveitou seu saber enciclopédico para escrever diversos compêndios e dicionários para uso de escolas de diferentes graus de ensino. Para além de tratados científicos, traduziu obras literárias do original, sendo de destacar a Ilíada e a Odisseia. A extensa diversidade de documentos que integra sua coleção na Biblioteca Nacional de Portugal é fundamentalmente composta de traduções e adaptações baseadas nos seus muitos conhecimentos de línguas, latim e grego clássico, espanhol, francês, italiano, inglês, alemão, dinamarquês, sueco, russo, húngaro. E fichas destinadas à elaboração dos dicionários e almanaques, de que foi também incansável colaborador. É dele uma das mais antigas traduções da Ilíada para o português, por volta de 1891. Foi autor também de Noções Elementares de Agricultura, de 1871, e de O Pecúlio dos Oradores, de 1873, em que apareciam coligidas e enumeradas 5.928 frases portuguesas acomodadas a todos os gêneros de discursos oratórios. Por João Félix Pereira, médico, engenheiro civil e agrônomo, como se lê no frontispício, Ramalho Ortigão dedicou-lhe uma farpa, datada de janeiro de 1874. Albino Forjar de Sampaio o apresenta como figura curiosíssima. Acima está o que consegui sobre ele na web, e a João Félix Pereira e ao seu conhecimento do grego que devemos essa tradução de Ciropédia. Os homens passam, as obras ficam. Vamos começar. Livro 1, prólogo. Refletimos um dia no grande número de estados populares que sucumbem ao poder dos partidos, no grande número dos partidos, no grande número de monarquias e oligarquias que sucumbem ao poder de partidos democráticos e também no grande número de reis, que, tendo usurpado o cetro, foram uns imediatamente privados deles, outros, enquanto empunharam, foram sempre objeto de admiração por sua sabedoria e felicidade. Igualmente, notamos que, entre os particulares, uns tinham muitos domésticos, outros tinham poucos. E que estes mesmos não lhe obedeciam. Ocorreram-no, enfim, que os boieiros, os eguariços e todos os pastores podem, com razão, ser considerados como régulos dos animais que estão debaixo de sua guarda. Embebidos nestes pensamentos, observamos que mais prontamente obedecem os animais
a seus pastores do que os homens a seus chefes. Os animais caminham por onde os conduzem, pastam nos campos a que os levam, não entram naqueles de onde os desviam, e consentem que tire deles todo o proveito. Não consta que jamais houvesse entre eles alguma sedição, ou para não seguir a voz de seus pastores, ou para não consentir que deles se utilizasse. Pelo contrário, a ninguém são mais inclinados do que aos que os governam e que deles se aproveitam. E que fazem os homens? Esses contra ninguém mais facilmente se levantam do que contra aquele em quem reconhece pretensão de governá-los. Portanto, deduzimos dessas reflexões que mais facilidade tem o homem em governar os animais do que os próprios homens. Mas depois que nos recordamos que existia um persa chamado Ciro, que soube conservar sujeitos aos seus domínios, muitos homens, muitas cidades, muitas nações, fomos obrigados a mudar de sentimento e a pensar que não é impossível nem difícil governar os homens, uma vez que para isso haja suficiente capacidade. De fato, víamos que de bom grado se sujeitavam ao domínio de Ciro, povos que viviam afastados de seu reino, distância de muitos dias e meses, povos que nunca o tinham visto, e povos que nem mesmo esperanças podiam ter de vê-lo. Contudo, obedeciam-lhe todos prontamente. Grandíssimas vantagens levou este príncipe a todos os outros, que ou ocuparam o trono de seus antepassados, ou o adquiriram por conquista. Os reis da Sítia, da Trácia, da Ilíria e de outras nações, apesar de seus numerosos súditos, nunca puderam alargar seus domínios e contentavam-se com governar sua gente. Segundo se diz, ainda hoje há na Europa várias nações autônomas, governadas por príncipes independentes. Sabendo que na Ásia havia nações autônomas, Ciro pôs-se em marcha com um pequeno exército de persas, dominou os medos e hircanos, que espontaneamente receberam o jugo. Venceu a Síria, a Assíria, a Arábia, a Capadócia, ambas as Frígias, a Lídia, a Cária, a Fenícia, a Babilônia, a Bactriana, a Índia, a Cilícia, os Sacas, Paflagônios, Megadinos e outras muitas nações que seria prolixo mencionar. Subjugou também as colônias gregas da Ásia e, fazendo uma descida às regiões marítimas, meteu debaixo de seu império Chipre e o Egito. Todas essas nações falavam línguas diferentes entre si e diferentes da do conquistador. E, contudo, penetrou Ciro tanto além de suas armas e com o terror de seu nome que a todos encheu de medo. Nenhum ousou sublevar-se. De tal maneira, soube captar o amor dos povos que todos queriam viver sujeitos às suas leis. Finalmente, fez dependente de seu império tão grande número de reinos que é dificultoso percorrê-los. Partindo da capital para qualquer dos pontos cardeais, para leste ou para oeste, para o norte ou para o sul, indagaremos, pois, qual foi a origem deste varão extraordinário, qual sua índole, qual sua educação, que o fizeram tão superior na arte de governar. Narraremos o que dele ouvimos e o que pudemos alcançar por investigação própria. Genealogia de Ciro. Ciro era filho de Cambises, rei da Pérsia. Este Cambises era da geração dos Perseídas, que se gloriam de descender de Perseu. A mãe de Ciro chamava-se Mandane, era filha de Astiages, rei da Média. Ciro, cujo nome ainda hoje é celebrado pelos bárbaros, era de estatura elegantíssima, de um coração cheio de benevolência e muito amante da sabedoria e da honra. Para ganhar aplausos, sofria os maiores trabalhos e arrostava-se com
os mais evidentes perigos. Tais foram suas qualidades morais e físicas que a história nos transmitiu. Exercícios de caridade. Ocupação das crianças, dos púberes, dos homens feitos e dos velhos. Ciro foi educado segundo as leis da Pérsia, que todos tendem ao bem comum. Essas leis diferem das por que se regula a maior parte das nações. Na maioria das nações, é por lei permitido aos pais darem a seus filhos o gênero de educação que lhes apraz. E, chegados os filhos a certa idade, também é lícito a estes viverem independentes. Nestes países, só é proibido o furto, o roubo, o entrar violentamente nas casas, os ultrajes injustos, o adultério, a desobediência aos magistrados e outras coisas tais. O que infringe algum desses artigos é castigado. As leis dos persas não são assim. Tratam de obviar a que logo, desde a primeira idade, os cidadãos sejam inclinados à dissolução e desonestidade. Eis como elas são dispostas. Há uma praça chamada Eleutera, onde estão os tribunais e o Palácio Real. Nela não ficam os vendedores, que com suas vozes, inurbanidades e ordinária azáfama confundiriam a regularidade dos exercícios. Esta praça acha-se dividida em 4 repartições. A primeira é para as crianças, a segunda para os púberes, a terceira para os homens feitos, a quarta para os que já não têm idade de militar. Estes indivíduos são obrigados a ocupar suas respectivas classes. As crianças e os homens feitos, todos os dias, logo que amanhece. Os velhos só têm a obrigação de comparecer em dias marcados. Nos outros dias, vem-se-lhe apraz. Os púberes celibatários pernoitam armados em roda dos tribunais. Os casados, só por aviso são obrigados a comparecer. Ficando, todavia, mal vistos se fazem longas ausências. Cada uma dessas classes tem 12 chefes, pois 12 são também as tribos em que a Pérsia se divide. As crianças são governadas por chefes tirados da classe dos anciãos, sendo escolhidos os mais capazes de lhes dar uma educação fecunda. Os púberes são dirigidos por superiores da classe dos homens feitos, havendo cuidado de fazer seleção dos mais idôneos para o bom desempenho de tão importante ministério. Os homens feitos têm chefes da sua mesma classe, sendo escolhidos os mais aptos para sugerir a seus colegas o pundonoroso estímulo de cumprir as obrigações marcadas pelo Supremo Magistrado. Os velhos também têm um chefe da sua classe, que os contenha em seus deveres. Narraremos agora os exercícios de cada uma das idades, para que se veja claramente quão grande cuidado há na Pérsia em fazer bons cidadãos. Os meninos que frequentam esta casa de instrução aprendem a justiça e dizem que andam cultivando essa virtude. Assim como entre nós, dizem que andam aprendendo as letras os meninos que principiam a cursar as escolas. Seus preceptores gastam a maior parte do dia em julgar as ações que, entre eles, como entre os homens, têm lugar acusações de furto, violência, fraude, ultraje e outras desse gênero. Uma vez verificado que qualquer desses crimes foi cometido sem motivo justificável, uma pena é imposta ao delinquente e ao acusador, se provada a injustiça da sua acusação. Aliás, se castiga com severidade um crime. O principal acusador de ódios entre os homens, a ingratidão. De feito, o rigor da punição é certo, sabido que qualquer deixa de ser grato, podendo ser. Um ingrato é considerado como
desprezador dos deuses, dos pais, da pátria, dos amigos. A perda da vergonha, que parece abrir caminho a todos os crimes, é íntima companheira da ingratidão. Os meninos também aprendem a sobriedade e nisso são excitados pelo exemplo dos mais velhos, a quem vê em contínuo exercício desta virtude. Aprendem a obedecer a seus superiores, no que tem um estímulo fortíssimo, vendo os mais velhos obedecerem pontualmente a seus chefes. Aprendem a não ser escravos de suas necessidades estomacais. E para isso concorrem poderosamente verem que os mais velhos não saem antes de seus chefes, por causa de satisfazerem tais precisões. Também para o mesmo fim concorre não comerem à mesa com suas mães, mas sim com seus mestres, e a hora pelo chefe determinada. De casa, trazem o alimento que consiste em pão, conduto que não passa de mastruço, e uma vasilha para ir ao rio buscar água quando tem sede. Afora tudo isto, aprendem a manejar o arco e a seta. Tais são os exercícios das crianças até a idade de 16 a 17 anos. Passam então para a classe dos púberes. Vejamos agora em que consiste o teor da vida deste. Por espaço de 10 anos depois de terem deixado a primeira classe, certo número pernoita, como fica dito, em roda dos tribunais, e isto com dois fins: guardar a cidade e exercitar a temperança. É esta a idade que demanda mais desvelada solicitude. Todo dia estão presentes a executar as ordens dos magistrados, conducentes ao bem público. E, mesmo se é preciso, passam todos a noite em roda dos tribunais. Quando o rei vai à caça, o que faz amildadas vezes em cada mês, leva consigo metade da guarda dos púberes, os quais devem ir munidos de arco, aljava, espada na bainha ou machado, escudo e duas lanças, uma para arremessar, outra para ferir de perto quando for necessário. A caça é um verdadeiro simulacro da guerra. Por isso, os persas se aplicam publicamente a ela, e os reis, como na guerra, põe-se à testa dos caçadores. Ele mesmo caça e obriga a caçar a sua comitiva. Desta maneira, adquire um hábito de levantar-se de madrugada, de tolerar os frios e as calmas, e se predispõe para as grandes marchas. Quantas vezes é forçoso armar o arco e despedir a seta, onde quer que o animal apareça. Quantas vezes é preciso que o caçador se encha de denodo, aparecendo um animal feroz. Porquanto, umas vezes, há de feri-lo. Quando vier caminhando contra ele, outras vezes, deve pôr-se a coberto de sua investida. Por consequência, o exercício da caça é igual ao da guerra em todas as suas partes. Quando vão para a caça, levam consigo o jantar, que em tudo é semelhante ao dos meninos, sendo, porém, como deve ser, mais abundante. Não jantam durante a caça. E se essa se demora, ou por livre vontade, ou porque a isso algum animal os obrigue, o jantar é reservado para a ceia. E no dia seguinte caçam até ao tempo da ceia, sendo estes 2 dias contados por um só, porque em um só é consumido o alimento de 2. Desta forma, se habituam a não estranhar quando na guerra se virem obrigados ao mesmo. Os animais mortos na caça lhes servem de conduto, mas se não apanham nenhum animal, não tem mais que mastruço. Ora, se alguém se persuade que eles comem e bebem sem apetite, o mastruço e a água, lembre-se quão agradável é o pão, quando comido com fome, e a água, quando bebida com sede. Os que ficam na cidade entretêm-se nos mesmos exercícios da primeira classe. Armar o arco, desdejar as setas, o que fazem disputando entre si. Tem também exercícios públicos,
nos quais se propõem prêmios. Se se encontra uma tribo composta de grande número de mancebos bem disciplinados, valorosíssimos e obedientíssimos, os cidadãos elogiam e honram não só seu atual chefe, mas também os que os dirigiu na primeira classe. Os que ficam na cidade são igualmente empregados pelos magistrados em meter guardas, procurar facinorosos, perseguir ladrões e em outras coisas que requerem força e agilidade. Estes são os exercícios dos púberes. Tendo assim, passado 10 anos, entram na classe dos homens feitos, onde passam 25 anos, como vamos dizer. Primeiro que tudo, do mesmo modo que os púberes, eles estão prontos a receber as ordens dos magistrados, que os empregam nos serviços públicos que já demandam madureza de juízo e ainda requerem força corpórea. Nas expedições militares, não vão armados de arco e lança, mas usam armas curtas, uma loriga sobre o peito, um escudo na mão esquerda, tal qual põe na mão dos persas quando os pintam, e uma espada na mão direita. É desta classe que são tiradas todas as autoridades, exceto os mestres das crianças. Passados 25 anos nesta classe, têm os indivíduos dela mais de 50 e entram então na classe dos chamados velhos, e efetivamente o são. Os velhos não militam fora da pátria e ocupam-se aqui no julgamento das coisas públicas e particulares. Eles têm a faculdade de proferir sentenças de morte e de eleger todos os magistrados. Se algum indivíduo da segunda e terceira classe infringe alguma lei, é acusado pelos chefes das tribos ou por qualquer outra pessoa, é acusado pelos chefes das tribos ou por qualquer outra pessoa. Os velhos tomam conhecimento do crime e o expulsam. O réu passa coberto de opróbrio o resto de seus dias. Para mais claramente fazer conhecer o regime governamental dos persas, voltarei ainda um pouco ao mesmo objeto, posto que, com suma brevidade, dispensando-nos da larga difusão, o que atrás fica dito. Há na Pérsia 120.000 homens, nenhum dos quais é por lei excluído das honras e dignidades, sendo permitido a todos mandar seus filhos às escolas públicas de justiça. Acontece, porém, que os mandam somente aqueles pais que têm posses para sustentá-los nos estudos. Os que têm sido instruídos por mestres públicos nas matérias da primeira classe podem passar à segunda, e se nesta preencherem todos os preceitos da lei, podem entrar na terceira e serem admitidos às honras e dignidades, ficando excluídos delas os que não cursaram as duas primeiras classes. Os da terceira classe, que passaram uma vida irrepreensível, entram na classe dos anciãos. Assim, é esta última classe constituída por homens sempre tirados de entre os bons. Tal é o regime governamental com que os persas julgam formar ótimos cidadãos. Ainda hoje, eles conservam hábitos que bem testemunham sua frugalidade no comer e seus esforços na pronta digestão. Entre eles são atos indecorosos cuspir e assoar-se, deixar volatizar os gases da economia e até sair do lugar em que se está para urinar ou para satisfazer qualquer outra necessidade análoga. Estas as ideias gerais que tínhamos que apresentar a respeito dos persas. Agora narraremos os feitos de Ciro, cuja história empreendemos começando pela sua puerícia. Ciro parte com sua mãe para a Média, jovialidade de Ciro. Até a idade de 12 anos, ou pouco mais, Ciro foi educado segundo os costumes da Pérsia, levando sempre vantagem aos seus coetâneos. Assim, na facilidade com que aprendia, como no tino e veronilidade de suas ações. Depois desta idade, Astiages
Atraído pela fama da beleza e boas qualidades de seu neto, desejou vê-lo e mandou chamar sua filha, recomendando-lhe que o trouxesse em sua companhia. Mandane executou as ordens de seu pai. Apenas chegou e conheceu que Astiages era seu avô. Logo Ciro, como um menino naturalmente amigo de seus parentes, o abraçou, como se for um antigo condiscípulo ou outra pessoa com quem há muito tempo tivesse relações de amizade. E vendo que trazia os olhos arrebicados e uma cabeleira postiça, conforme o costume dos medos, os medos também usavam capas e vestidos de púrpura, colares e pulseiras em ambos os punhos. Pelo contrário, os persas, em suas casas, ainda hoje o usam de extrema simplicidade, tanto no traje como na comida. Vendo, digo, assim enfeitado, fitou nele a vista e disse: minha mãe, quão gentil me parece o avô. E perguntando-lhe ela qual lhe parecia mais gentil, se seu pai ou seu avô, respondeu: minha mãe, meu pai é o mais gentil dos persas, e de todos os medos que vi nas estradas e às portas, meu avô certamente o mais gentil. Astiages o abraçou, vestiu-lhe uma brilhante capa e o honrou e enfeitou com colares e braceletes. Quando saía do palácio, consigo levava sempre seu neto, montado, como ele também costumava, em um cavalo com freios de ouro. Ciro, que apesar de seus curtos anos, era amante da elegância e da honra, folgava em vestir aquela capa, e sua alegria era desmarcada quando dava lições de equitação. Na Pérsia é raro ver-se um cavalo, por ser difícil não só criar essa espécie de animais, mas também andar a cavalo, sendo montanhoso o território. Um dia, estavam para cear Astiages, sua filha e Ciro. Astiages tinha mandado vir para a mesa condutos, molhos e iguaria de todas as qualidades, para que Ciro, comendo com muito prazer, sentisse menos a saudade da pátria. Avô, disse Ciro, admirando tanta profusão, muito trabalho haver de ter, se vos for preciso estender os braços para todos esses pratos e saborear todas essas iguarias. Pois esta ceia, disse-lhe Astiages, não te parece melhor que as ceias da Pérsia? Não, avô, respondeu Ciro. O caminho por que nós satisfazemos a fome é mais simples e mais reto, sendo-nos bastante para isso pão e carne, enquanto que vós, para o mesmo objeto, vos encheis de fadiga e, discorrendo por uma e outra parte, apenas chegais onde nós há muito chegamos. Mas, meu filho, tornou Astiages, esse discorrer a que alude não nos é desagradável. Prova tu e conhecerás quão saboroso é. E dizendo-lhe Ciro ter notado que ele mesmo aborrecia os manjares, perguntou-lhe Astiages em que fundava sua conjectura. Tenho visto, respondeu ele, que não limpais a mão quando tocais no pão, e quando tocais em alguma destas iguarias, logo a limpais, como aborrecendo-vos tê-la untado com essas mesmas iguarias. Visto assim pensares, replicou Astiages, come, meu filho, somente carne. Não quero que emagreças até voltares ao teu país. Ao mesmo tempo, lhe mandou trazer carnes de feras e de animais domésticos, tudo em grande abundância. Vendo Ciro tanta profusão, exclamou: acaso me dás, avô, tão grande abundância de carnes, para que eu faça delas o que quiser? Ouvindo uma resposta afirmativa, Ciro principiou a distribuí-la pelos criados de seu avô, acrescentando a cada um deles: a ti, porque prontamente me ensinas a andar a cavalo. A ti, porque me deste uma lança, a qual ainda conservo. A ti, porque serves bem meu avô. A ti, porque respeita a minha mãe. Desta forma, foi continuando a distribuição,
até que deu tudo. Astiages tomou então a palavra e disse para seu neto: não dá nada ao meu copeiro Sacas, pessoa que eu tenho em particular estima. Sacas era um homem gentil e tinha a seu cargo conduzir ao aposento de Astiages as pessoas que precisavam falar-lhe e proibir a entrada quando não julgava oportuna a ocasião. Então Ciro, como um menino que nada temia, perguntou arrebatadamente a seu avô por que tinha Sacas em tão grande estima. Astiages respondeu gracejando: não reparas com que perfeição e airosidade ele nos copos derrama o vinho? De feito, os copeiros dos reis da Média têm certa elegância no exercício de suas funções. Lançam o vinho com asseio e oferecem o copo, segurando-o com 3 dedos somente, de maneira com que os que hão de recebê-lo o podem pegar com facilidade. Avô, disse Ciro, ordenai a Sacas que me entregue o copo, para que eu, lançando o vinho com igual perfeição, possa também captar vossa estima. Astiages consentiu. Então Ciro pegou do copo, levou como tinha visto fazer a Sacas, e com um ar sério e elegante, o ofereceu e entregou a seu avô. Tudo isto de maneira que excitou o riso de Astiages e Mandane, e rindo o mesmo Ciro. Corre para o avô e entre seus braços exclama: Ó Sacas, estás perdido. Privar-te-ei de tuas dignidades. Em tudo serei melhor copeiro que tu, e não beberei o vinho. Os copeiros dos reis, quando entregavam o copo, segundo o costume, tiravam com uma colher uma pequena porção de vinho que lançavam na mão esquerda e sorviam. Era isto uma precaução, para que, no caso de terem deitado algum veneno, fossem os primeiros envenenados. Astiages disse gracejando: por que razão, ó Ciro, imitando Sacas em todas as coisas, só não sorvestes o vinho? Porque temi, respondeu Ciro, que no copo houvesse veneno misturado. Quando vós banqueteáveis com vossos amigos no dia de vossos anos, eu claramente notei que ele tinha deitado veneno nos copos. E como percebestes isso? Perguntou Astiages. Percebi-o muito bem, respondeu ele. Todos vós estáveis perdidos de faculdades intelectuais e físicas. Vossas ações eram tão reais que vós mesmos não consentireis que fossem praticadas por crianças. Todos, ao mesmo tempo, gritavam, não se entendendo uns aos outros, cantando ridicularmente e sem ouvirem aquele que cantava. Afirmavam, com um juramento, que era um ótimo cantor. Cada um de vós gabava sua força, e quando se levantavam para dançar, não só não dançavam com cadência, mas nem se podiam sustentar em posição vertical. Todos estavam esquecidos, vós de que eres rei, os demais de que vós eres reis. Foi então que eu, pela primeira vez, aprendi que em tais incurialidades consistia a igual liberdade de falar. Não estáveis calados um momento. Perguntou-lhe Astiages se seu pai nunca se embriagava, e respondeu ele negativamente. Tornou a perguntar-lhe como fazia. Satisfaz a sede, respondeu Ciro, e nada mais. Não tem lá em Sacas, como julgo, para lhe deitar o vinho. Então Mandane tomou a palavra e perguntou a seu filho por que tratava Sacas tão injuriosamente. Porque o aborreço, respondeu Ciro. Muitas vezes, desejando eu ir ter com meu avô, este mau homem me impediu. Eu peço-vos, avô, que 3 dias me deixeis ter poder sobre ele. E perguntando-lhe a Astiages que uso faria deste poder, Ciro continuou. Pondo-me com ele à porta, quando Sacas quisesse entrar para o jantar, dir-lhe-ia, ainda se não pode jantar,
porque o avô está tratando de negócios importantes com algumas pessoas. Quando viesse para a ceia, dir-lhe-ia: o avô está agora no banho. Quando viesse com fome, havia de lhe dizer: o avô está agora com suas mulheres. Assim, atormentá-lo-ia, como ele me atormenta, quando não consente que eu vá ao vosso aposento. Com tais jovialidade de Ciro, se passou o tempo da ceia. Nos demais dias, quando seu avô ou seu tio queriam alguma coisa, era dificultoso que alguém os servisse primeiro que ele. Tomava Ciro extremo prazer em servir-os no que podia. Dispondo-se Mandane a voltar para seu marido, pediu-lhe Astiages que deixasse ficar Ciro. Mandane respondeu que em tudo desejava dar gosto a seu pai, mas que lhe custava muito deixar ficar seu filho contra a vontade dele. Então Astiages falou assim a seu neto: meu filho, se ficares comigo, Sacas não há de obstar a que venhas a meu aposento. Hás de ter nisso plena liberdade. E minha alegria será a proporção das vezes que vieres visitar-me. Servir-te-ás de meus cavalos e de tudo que te aprouver. Quando saíres, levarás uma comitiva da tua escolha. À mesa, usarás da frugalidade que quiseres. Dou-te os animais que atualmente estão ao meu parque, e ajuntarei outros de várias espécies, que tu, logo que saibas andar a cavalo, perseguirás. Lançarás por terra, armando o arco e despedindo a seta, à maneira dos homens crescidos. Dar-te-ei outros meninos que te acompanhem em teus divertimentos. Enfim, alcançarás de mim tudo o que me pedires. Ditas essas palavras, a mãe perguntou a Ciro se queria ficar ou retirar-se. Ele, sem vacilar, respondeu imediatamente que queria ficar. E outra vez, perguntando-lhe por quê, respondeu: lá na Pérsia, entre os meninos da minha idade, sou eu o mais perito em lidar com arco e setas. E todos, como tal, me reconhecem. Aqui, entre os mesmos, sou o mais ignorante na arte da equitação. Isto, minha mãe, sabei que me causa grande desprazer. E se aqui me deixardes, e eu aprender a andar a cavalo, quando for para a Pérsia, parece-me que hei facilmente de exceder esses meninos que se distinguem nos exercícios pedestres. E voltando à média, sendo eu o melhor cavaleiro entre os bons cavaleiros, procurarei acompanhar o avô na guerra. Mas, meu filho, tomou a mãe, como hás de aprender aqui a justiça, estando lá os mestres? Nos preceitos da justiça, respondeu Ciro, estou eu perfeitamente instruído. Como assim? Replicou Mandane. Meu mestre, estou Ciro, tão cônscio me julgava nos ditames dessa virtude, que chegou a fazer-me juiz de meus condiscípulos. Em certo julgamento, eu levei pancadas por não ter julgado com retidão. E foi esse o caso. Um menino crescido que tinha uma capa muito curta tirou a outro menino menor a capa, que era muito comprida. Deu-lhe a sua e vestiu a dele. Sendo eu o juiz dessa pendência, julguei que a ambos convinha ficar com a capa acomodada à sua altura. Por essa sentença, castigou-me meu mestre, dizendo que, quando eu fosse juiz de uma causa que versasse em semelhante congruência, assim convinha praticar. Mas, cumprindo ajuizar quem era o dono da capa, só importava ter em vista determinar quem devia justamente possuí-la, se quem a tinha tirado à força, se quem a tinha feito ou comprado. Disse-me depois que era justo o que estava em conformidade com as leis, e que se reputava violência tudo que a elas se opunha. Ordenava, portanto, que o juiz proferisse a sentença à vista da lei. Assim, minha mãe, conheço perfeitamente os preceitos da justiça. E quando precisar de alguma elucidação, aqui está o avô para me dar. Mas olha, filho, redarguiu o mandante, nem todas as coisas que são justas na média o são igualmente na Pérsia. Teu avô fez-se senhor de toda a média. Na Pérsia, reputa-se justo terem todos igual posse de direito. Teu pai rege a cidade segundo os ditames das leis, e só recebe o que estas ordenam. A lei
não seus deleites é quem regula seu governo. Toma conta, não seja açoitado se tomares a Pérsia, com máximas próprias, não de verdadeiro rei, mas de tirano, segundo as quais um só pode assumir todos os direitos. Minha mãe, replicou Ciro, vosso pai é capaz de me incutir o sentimento de possuir menos que os outros. Porventura não reparais como ele ensinou todos os persas a possuir menos que ele? Não tenhas medo, pois que eu ou outro aprenda com ele a ser ambicioso. Desta maneira, discorria Ciro.